O impacto da probabilidade, ele é racional, porque nós nos colocamos como a primeira pessoa. Eu estou focado, eu desenvolvo as habilidades, eu busco o preparo, eu manifesto amor, eu sou visto como um líder, como um excelente gestor, como um excelente visionário, como um excelente ser humano, não só comigo, como com todas as pessoas. Então, quando nós nos colocamos no primeiro lugar, eu tenho fé que vai dar certo. E eu controlo as minhas emoções, todas essas certezas que nós vimos aqui nessa tarde, elas vão nos levar com toda a certeza a patamares inimagináveis que vocês ainda nem viram. Show. Aham. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para você agora? Tá aparecendo sim. Tá. Cadu, em primeiro lugar, bom dia. Né? Agradeço muito a oportunidade de estar falando com você. Claro que você conectou com o meu trabalho, né? Não pelos meus olhos azuis, né? Você conectou com o meu trabalho por quê? Porque você começou uma empresa, né, há uma década, 2 décadas, enfim. Essa empresa ela cresceu, essa empresa ela começou a gerar resultados. Você precisou de pessoas, de fato, para que viesse a dar conta da tua demanda. Só que o que está acontecendo agora, Cadu? Com esse crescimento empresarial que vem acontecendo em relação à demanda, você vê ali que você está com faturamento de 1.500.000. Eu vi que você preencheu o diagnóstico, né? O teu faturamento ali, você está faturando 1.500.000 por mês. O que isso quer me dizer? Está dizendo para mim o seguinte, que você tem clientes que acreditam no teu produto. Você tem clientes que compraram a tua marca. Aí você me procurou, em primeiro lugar, que você quer aumentar as vendas, mas eu vou dizer para você, com mais de 20 anos de experiência nessa jornada, porque o Jornada ao Seu Topo é um método, porque eu venho de uma jornada. Eu comecei a trabalhar aí com 4 anos e meio de idade, carregado pelas mãos, né, pelo meu irmão mais velho, e onde nós íamos vender produtos nas casas para ajudar no sustento dos irmãos mais novos. Então, a minha vida é uma jornada. Então, a metodologia, o Jornada ao Seu Topo, é justamente um passo a passo em que eu precisei, de fato, aprender, né, com a vida, buscava vagas e me ofereciam oportunidade. Para você ter uma ideia, Cadu, olha só, uma vez eu cheguei numa empresa e eu pedi uma vaga de auxiliar de padeiro. Aí o que o dono da empresa falou para mim? Eu disse para ele, tio, tem vaga para auxiliar de padeiro? Eu tinha só 10 anos. Aí ele olhou para mim e ele disse 2 coisas que me machucaram. Uma criança com 10 anos não precisava ouvir aquilo. Ele disse assim, ó, em primeiro lugar, eu não sou teu tio. Em segundo lugar, eu não tenho vaga. Então aquilo me impactou. Porque a minha jornada, né, trabalhando na rua, vendendo para ajudar os pais, agora eu quero trabalhar numa empresa. Então quando eu peço uma vaga e chamo ele de tio, ele já me coloca no meu lugar. Ou seja, o mercado ele coloca os empresários cada um no seu devido lugar, porque senão não tem a possibilidade de expansão e de crescimento. Então, claro que com o passar do tempo eu aprendi que eu não deveria pedir uma vaga, e sim uma oportunidade. No entanto, que eu escrevi o livro Construção de Vida e Carreira, eu tenho 25 livros hoje. E o meu livro Construção de Vida e Carreira, eu trago para as empresas esse passo a passo de como construir uma empresa do zero ao topo, e lá eu coloco que a gente não deve pedir vaga, e sim oportunidade. Então, aí eu entendi aquilo, que ele não era o meu tio, ou seja, a empresa não era família, e que eu não poderia buscar um lugar vago, eu deveria buscar uma oportunidade, porque aí na oportunidade as coisas acontecem. Então, você buscou meu trabalho aqui justamente por quê? Porque você já está no mercado posicionado e você não está vago. Sim ou não? Maravilha. Então, o que acontece? Essa jornada não é uma jornada vaga, é uma jornada que, de fato, ela vai te trazer resultados. Então, vamos lá, então. Eu vou apresentar para você, Cadu, alguns passos aqui dessa jornada. Por quê? Porque você está faturando bem, você tem uma empresa posicionada, só que você está sobrecarregado, você está trabalhando, você está com o boné da empresa, você está usando o jaleco da empresa e percebe que a tua empresa ainda não tem uma cultura. E se você está nesse estado e não consegue pensar na expansão, e aí você procura o meu trabalho e diz que quer aumentar as vendas, você está dizendo o quê? Você está dizendo que você quer se estressar mais. Você está dizendo que todo esse turbilhão que está acontecendo, você ainda quer mais estresse para a cabeça, porque você está dizendo, quero vender mais porque não tenho dinheiro. Não.
você tem que organizar a tua empresa, porque você já tem o faturamento de 1.500.000, agora você tem que reter mais dinheiro no caixa, antes de pensar em potencializar. E o método Jornada ao Seu Topo, como ele tem 4 níveis que eu vou te mostrar agora aqui, ele já começa o quê? Mostrando para você que existe como você faturar muito mais antes de multiplicar as vendas, tá bom? Então, dito isso, a gente começa aqui a apresentação, né? Eu vou mostrar para você alguns desafios que todos os empresários enfrentam, inclusive você, né? Não precisa você me falar nada, você já preencheu o diagnóstico, eu já sei o que você está passando, então eu vou seguindo uma linha reta e aí depois eu abro para perguntas e respostas e você pode falar o que você quiser para a gente ajustar. Ok? Então, vou falar para você o que é o Instituto, as entregas dele, os pilares do método, né? O diagnóstico primário que é feito depois desse primeiro passo a passo, né? Os planos de entregas, que são 3, 6 e 12 meses, a apresentação do plano, né? Investimento, o nosso diferencial competitivo do Jornada ao Seu Topo, né? Aí depois vem nós fidelizarmos a parceria, organizar dia e hora para início, né, desse trabalho. Depois nós iniciamos a jornada, chegamos ao topo, e quando a gente chega ao topo, aí nós vamos para um próximo nível, ou seja, chegamos ao topo. Ok, chegamos aqui nesse resultado, a empresa está organizada, existe cultura, tem uma metodologia, está pujante, beleza. Agora, qual é o próximo passo? Você vai dizer, Lex Weiner, o próximo passo agora é só manter os resultados, eu não quero aumentar. Então, para manter o resultado, a gente precisa manter a qualificação e o desenvolvimento. E para potencializar os resultados, daqui a pouco a gente vai ter que mexer o quê? Organizar um plano de carreira para gerar a expansão. Porque daqui a pouco você quer 2, 3, 4 lojas a mais, aí você contrata as pessoas do mercado tudo maniático, com as habilidades retrógradas, aí você vai aumentar o quê? O tamanho da tua empresa, e sem cultura você vai aumentar o tamanho do problema. Então, se você quer expandir a empresa, a gente começa organizando uma cultura de expansão. E o que é essa cultura? Os teus principais talentos vão ser responsáveis pelas novas expansões. Então, as pessoas vão crescer aqui, quando elas estiverem transbordando, você abre uma outra loja. Aí você leva os melhores, e os melhores, aí você vai contratar pessoas abaixo deles, e esses vão ser o quê? Como eles são guardiões de uma constituição, aí eles vão multiplicar o que deu certo. Do que você abrir 4 lojas e dizer assim, ó, eu tenho vaga para 5 gerentes numa loja, tenho vaga para 3 gerentes na outra, e aos que estão contigo aqui, o que eles vão fazer? Eles vão olhar que a empresa está expandindo, porque eles estão dando resultado, só que eles vão ver que eles não estão crescendo. Isso vai ser prejudicial para você. Então aqui eu já te provo que você precisa de uma jornada. Então, independentemente de que você quer expandir a empresa, ou se você quer apenas manter os resultados. Fui claro até aqui? Maravilha. Então, os principais desafios hoje que 94 a 97% das empresas têm. Excesso de falta, atrasos constantes, falta de motivação dos colaboradores, alta rotatividade, problemas operacionais, desvio de focos, líderes perdidos entre fazer relacionamento, gestão e operação. Ou seja, pensa comigo aqui. Aí tem um líder que foi promovido, ele é um cara muito bacana, muito legal, muito comunicativo, só que ele não tem habilidades de gestão. Então, daqui a pouquinho, a habilidade de relacionamento dele vai burlar o processo da gestão para manter o quê? O bom convívio. E a empresa não é a questão de manter o bom convívio, é você juntar relacionamento, gestão e operação. Se você não juntar esses 3, a tua operação está falha. Né? Empresário sem tempo para se sentir vivo, né? Empresário sem tempo para pensar na expansão da empresa, empresário preso na tarefa do dia a dia, com medo de delegar, né? E tudo sair dando errado. Aí você tem medo de delegar, com medo que tudo vai dar errado. Aí o que acontece? Aí você se sobrecarrega. Aí você sobrecarregado, todo mundo tira férias, você tem que pagar, o dinheiro tem que ter, só que aí todo mundo tira férias e você está preso lá na operação, enterrado na operação. Aí passa 1, 2, 3 anos, você tira lá uma folga de 3, 4 dias, ou uma semana, só que está quase morrendo de infarto na beira da praia, porque a esposa disse assim, ó, ou você tira no mínimo uma semana, ou a gente acaba o casamento. Aí você, naquele medo de perder o casamento, você tira uma semana,
só que fica no telefone o tempo todo. E a tua esposa está observando isso, os teus filhos estão observando isso aí. Então, você criou uma empresa para isso, sim ou não? Não, né? Então a metodologia, ela já ajuda você ao quê? A identificar esses pontos. Eu tenho certeza que você, olhando para isso aqui, você está dizendo assim, ó, realmente é isso que está acontecendo. Olha aqui no 11, aqui, ó, lucro saindo pelo ralo, com demissões, novas admissões, né, e ações judiciais. Eu duvido que no estresse que você está vivendo, conforme você preencheu no diagnóstico, eu duvido que você não tem que estar contratando o tempo todo. E eu vou dizer mais uma coisa para você, tá? Sem cultura, os teus colaboradores não querem nem promoção. Eles estão vendo que eles vão ter que ter mais responsabilidade. E 85% dos colaboradores, eles não querem ser promovidos a gerentes. O que essa estatística está dizendo? Está dizendo que a tua empresa está com os dias contados. Mas por que eles não querem? Por que eles não querem? Justamente porque eles não veem a possibilidade de um crescimento organizado. Eles olham para cima, Cadu, e vê você estressado, vê você brigando, vê você batendo cabeça, vê você reclamando. E aí o que acontece? Eles olham para cima, eles não têm uma dimensão de um modelo de crescimento saudável. Eles não veem felicidade num cargo acima. Aí eles olham para os líderes, eles veem os líderes mais bajulando você do que ensinando eles a serem competentes. Eles olham para cima, eles veem um líder tapando o potencial deles para que eles não apareçam. Somente, aliás, para que os colaboradores não apareçam, somente os líderes apareçam para você. Aí você acha que a base operacional vai querer crescer para agir como esses líderes que estão doentes, sobrecarregados, perdidos dentro da empresa, ou sendo promovido porque é parente, porque é conhecido, sendo promovido por bajulação? Não. 85% dos colaboradores, Cadu, eles olham para cima para desejar alguma coisa. Até, né, na fé, para desejar o céu. E eles não querem ganhar mais, ou Leitweiner? Oi? Eles não querem ganhar mais? Só para você ter uma ideia, ontem mesmo eu atendi um cliente, ontem, dia 17 de agosto de 2026, ontem, às 16h30 da tarde, um empresário disse para mim o seguinte: eu tive que abrir oportunidade para contratar gestores, porque eu ofereci para o meu time e ninguém quer ganhar mais. Porque ontem isso, não é metáfora, isso é uma realidade. Ontem, eles não querem assumir responsabilidade dentro de uma empresa em que eles não enxergam cultura. Eles não se enxergam crescendo, eles não se enxergam evoluindo, eles não se enxergam se desenvolvendo. Aí o que eles estão pensando? Não, vou ficar aqui o tempo que dá, vou fazer um concurso e vou virar servidor público. É a cabeça dos colaboradores hoje. Porque quando eles olham para cima, se você olha aquela pirâmide corporativa, que é estratégico, tático e operacional, a base operacional olha para o tático e não vê modelo de crescimento. A base operacional olha para o tático e não vê referência. E quando olha para o estratégico, não tem estratégia. Cadu, eu atuei em empresas. Não tem, eles falam de alinhamento, não tem reunião de alinhamento. Falam de reunião, a reunião não tem pauta. Aí ficam promovendo uma fé circunstancial momentânea de que tudo vai dar certo, que um Deus que está no céu diz que vai abençoar todo mundo. Você acha que o Deus que está no céu vai abençoar uma empresa que está fadada a uma bagunça? Onde as pessoas estão mais uma carnificina, um querendo o lugar do outro, um querendo prejudicar o outro? Nem se fala em Deus num negócio desse aí, muito pelo contrário. Então eles estão mentindo para as pessoas que elas vão crescer, que elas vão evoluir. Mas sabe quem é que cresce? Quem cresce dentro dessas empresas são os que bajulam, são os que estão na volta, são os que falam muitas vezes o que o empresário quer ouvir. Então a gente mata todo mundo que está lá embaixo e é mais fácil fazer uma rotatividade de base operacional, porque aí tem muita gente, são 60%, 70% da população, né, que hoje precisa de 1.800, 1.900, 2.000, 2.500. Então a gente vai matando essas pessoas, independentemente de como a gente faça essa gestão, porque é muito fácil de trocar. Aí essa mão de obra que está aqui, ela já está cansada.
Então ela olha, ela entende como que é feito os processos, como que essa empresa atua de fato. Uma coisa é você ter uma missão, visão e valores na parede lá da empresa. Outra coisa é você fazer com que isso seja parte da rotina da tua empresa. Então, hoje, 85% dos colaboradores não querem responsabilidade, porque quando eles olham para cima, eles veem só palavras bonitas e não vê uma prática que faça com que eles queiram, de fato, um crescimento naquele lugar, né? Empresas sem visão futura. Então, aqui, claro que são muito mais, né? Mas eu te apresentei 12 desafios que os empresários enfrentam. E conforme você preencheu um diagnóstico, muitos deles aqui você já está, e outros você nem colocou. Mas você está pensando assim, poxa vida, parece que o Lex Weiner está aqui dentro da empresa, desde que eu montei essa empresa. Aí eu digo para você ao contrário. Se eu tivesse aí, fazendo um trabalho dentro da tua empresa, a tua empresa não estaria como está hoje. Né? Então, vamos lá. O que é um instituto? É uma jornada de qualificação e desenvolvimento pessoal e profissional, né? Mais de 20 anos de legado, mais de 300 horas de métodos online, né? Conteúdo solto, né? Fazer você ler um monte de livro, fazer um monte de ações que não leva você para lugar nenhum. Eu escrevo metodologias, então os cursos são gravados com um passo a passo para você alcançar o resultado da proposta. Né? Não é aquela cereja do bolo que tudo vai dar certo. Não, só tem cereja no bolo se você fizer o que vai dar certo. Se não fizer o que está certo, até a cereja é falsa. Então vamos lá. Mais de 50 programas de desenvolvimento de vida e carreira. Atualmente, né, são 25 livros autorais. Há um método com chancela nacional, ou seja, eu me preocupei em não só, né, trazer o conhecimento empírico, mas o acadêmico ligado a isso para ter uma validação científica, né, e o conteúdo ele é personalizado para cada empresa. Embora tenha os conteúdos gravados no passo a passo, se nós fecharmos uma parceria, esse passo a passo vai ser adaptado à tua empresa, à realidade da tua empresa. Ou seja, zero chance de ser mais do mesmo. Zero chance, porque é uma jornada ao teu topo. O topo é ser um arquiteto, outro, o topo é ser um engenheiro, outro, o topo é ser um servidor público, outro, o topo é ser gestor de vendas, outro, o topo é ser um diretor, enfim, cada um tem seu topo. Então, um método, ele é personalizado para chegar ao topo. Você vai dizer, Lex Weiner, eu quero que a minha empresa chegue nesse nível. Quem sabe você, Cadu, nesse atual estresse que você se encontra, nem você sabe o topo que você quer para a tua empresa. Você só sabe que ela existe e você está perdido. Então, com uma metodologia sincronizada, você vai começar a enxergar esse passo a passo, aonde que estão os gargalos, o que nós vamos fazer, como que nós vamos começar, e o que vai dando certo a gente vai pontuando, e conforme o volume de assertividade, a gente vai transformando isso em metodologia. Claro que dentro do processo tem muitas coisas que vão precisar ser ajustadas. Tem coisas que funcionam numa empresa de varejo, que não vai funcionar numa empresa que é um posto de gasolina. O outro não vai funcionar a mesma metodologia naquele passo a passo numa empresa que trabalha lá com a serigrafia. O outro não vai funcionar com uma empresa que é assessoria de dívida, imobiliária, enfim. Então, o método é o mesmo, só que a gente vai encaixar o nível de assertividade para ter uma metodologia da tua empresa. Pensa comigo aqui. Pensa comigo, vem cá. Você vai contratar um colaborador hoje, aí você já tem as perguntas feitas ali para fazer. O RH tem as perguntas prontinhas. Só que isso não faz parte da cultura da empresa. Outra coisa é você ter um método organizado conforme a tua realidade e você dizer assim, ó, o teu currículo trouxe você até aqui. A empresa possui essa metodologia, essa forma de trabalho. Com essa forma de trabalho, nós vamos alcançar esses resultados. Com esses resultados, nós vamos ter esse crescimento. E dentro desse crescimento, você está nessa base de sucessão. Você aceita? Então, quando você organiza isso, o colaborador que já está vindo doente de outras empresas, ele já vai olhar e vai dizer, caramba, olha, só no recrutamento eu já vi que é diferente. Aí essa pessoa ela vai entrar com essa metodologia, a tua equipe vai estar treinada com essa metodologia, os teus líderes vão estar cobrando essa metodologia e os novos contratados vão entrar nesta metodologia. Por quê? Porque o conteúdo é personalizado para a tua empresa.
Aí vai chegar um momento que a tua empresa vai expandir de tal forma que vai chegar uma pessoa que diz assim, pô, quando eu entrei aqui, eu queria ficar só 6 meses, eu queria ficar só 1 ano, eu queria ficar 2 anos, mas agora até desisti do que eu ia fazer porque eu quero crescer nessa empresa. Aí você vai estar dizendo que você está construindo uma empresa que tem um legado. Do contrário, infelizmente, a tua empresa não passa de mais do mesmo. E justamente por não querer uma empresa de mais do mesmo é que você me chamou aqui para que a gente tenha esse bate-papo e você venha refletir de fato o quanto você quer a expansão do teu negócio. Qual é a minha entrega, tá? A entrega é a seguinte, é empresas, empresários e líderes no topo. Acabou. É isso. E para que isso aconteça, você tem que ter times engajados, tem que ter uma cultura que performa, tem que ter saúde mental no ambiente de trabalho, para isso que entrou a NR1, né? Para organizar esses riscos psicossociais, gerar esse relatório, desse relatório criar um cronograma de ações, e desses cronogramas de ações, a tua empresa vai ter que ter um passo a passo para que a fiscalização, quando for acionada, a tua empresa seja um modelo de saúde mental, de implantação, né, de saúde mental dentro do teu negócio. Inteligência emocional no trabalho, na vida, gestão corporativa e na comunicação, liderança sólida e promissora, mais posicionamento e mais vendas e negociações. Se você olhar, eu botei mais vendas e negociações por último. Porque a venda e a negociação, ela é uma base para que tudo esteja alinhado para cima. Lê de baixo para cima para você ver. Mais venda e negociação é igual a mais posicionamento. Se tem mais posicionamento, é sinal que tem mais liderança. Se tem mais liderança, é sinal que tem mais o quê? A gestão corporativa e comunicação. Se tem gestão corporativa e comunicação, a inteligência emocional ela está efetiva no trabalho. Se tem inteligência emocional, você tem saúde. Aí reduz o quê? Reduz falta, reduz atraso, reduz o absenteísmo, melhora o que? A produtividade, porque se olhar para cima, existe uma cultura que performa. E para validar a cultura que performa, é sinal que você tem um time engajado. E tendo time engajado, empresa, empresário e líder, inevitavelmente, estarão no topo. Faz sentido isso para você? Beleza, então vamos lá. Então, isso tudo tem que ter, né, um passo a passo, que é o processo, é uma jornada. Então, o primeiro pilar, eu trabalho mentalidade de crescimento. Segundo pilar, eu trabalho a construção. Lembra que eu falei para você da vaga e da oportunidade? Então, quando a gente trabalha a mentalidade de crescimento, é o fundamento, é o alicerce de uma empresa. Trabalhar a mentalidade daquelas pessoas que vão fazer aquele motor girar. Ou seja, cada departamento, cada profissional é uma engrenagem que tem que estar na rotação certa. Então, a mentalidade de crescimento, ela proporciona uma construção. Então, se já tem um alicerce, eu posso levantar tijolo. Faz sentido isso? Então, essa construção, ela posiciona o quê? Ela exige uma liderança. Na construção tem que ter uma liderança, com gestão, com comunicação, com organização. E acima da liderança tem que ter a gestão, que é a gestão de processo através de pessoas. Ou seja, os líderes, eles fazem gestão humana, então os processos, eles são humanizados. Claro que tem um quinto pilar. O quinto pilar, eu vou formar o quê? Multiplicadores empresariais, né? Então, vamos supor, dentro da tua empresa vai ter mentores com uma visão de crescimento. Mas o que eu vou oferecer para você agora, nesse primeiro momento, Cadu? É os 4 pilares, que vai da mentalidade de crescimento até a gestão de processos através de pessoas. Bom, diagnóstico primário, né, que é o quê? É a definição dos teus objetivos, que você preencheu lá no formulário, a identificação das principais limitações, você colocou as limitações que você tem, e a seleção da metodologia personalizada para a ação. Vamos supor que agora, nesse diagnóstico primário, eu já identifique aqui, no método, que eu tenho que bater muito forte aqui na gestão. Então, quer dizer que eu vou organizar isso aqui de uma forma muito objetiva, para depois trabalhar a mentalidade de crescimento, e depois, num outro momento, trabalhar a construção. O certo é que a gente vai implantar todos esses pilares aqui, do 1 ao 4. Tá claro para você? Só que aonde você colocou que é a tua urgência, é ali que eu vou dar prioridade. Então, a gente vai trabalhar os 4. Então, você vai fazer comigo uma parceria, vai ser 3, 6 ou 12 meses.
Aí eu vou dizer para você, ó, se você contratar 3 meses, eu vou dizer, ó, a tua urgência é essa aqui. Então a gente vai dar uma atenção muito específica nesses 3 meses nisso para resolver esses pontos principais. E depois eu ofereço para você uma continuidade. Por quê? Porque quando organiza, vamos supor, você calibrou só o pneu esquerdo traseiro e não calibrou os outros 3. Então o teu carro vai ter muito mais esforço de um lado, vai ter muito mais consumo, vai acabar com a suspensão, vai acabar com a geometria. Aí você vai dizer, não, mas eu calibrei o pneu esquerdo traseiro. Não, a gente vai organizar uma sincronia para que você entenda que essa rotatividade é que vai fortalecer. Então, por isso que a gente precisa desse diagnóstico, ok? Então, como será para o lado de dentro? O diagnóstico é para o lado de fora. Você preencheu o formulário e me entregou. Agora, como que é pelo lado de dentro? Né? O foco na implementação. É justamente o quê? Ó, nosso diferencial competitivo é o quê? É entregar o material de implementação, entrega dos livros, cada metodologia tem um livro escrito com o método passo a passo. Você tem acesso ao Instituto Online com validação. Você tem um acompanhamento comigo, né, que sou conselheiro empresarial e vou implementar a saúde mental dentro da tua empresa, ok? O conteúdo validado há mais de 20 anos e zero mais do mesmo. Então, o foco pelo lado de dentro é justamente o diferencial competitivo. Eu não vou chegar aí para botar o pessoal e bater palma, se abraçar, cada um pegar uma pontinha de uma corda para dizer que tem unidade, não vai estourar balão para dizer que não deveria estourar o balão do outro, todos correr com o balão cheio. Não, isso aí é muito bom. Eu não vou descredenciar ou descredibilizar quem faz esse tipo de trabalho, né? Porque são ações que vai gerar motivação e aquela coisa toda. Só que a motivação, se você analisar, é extrínseca. As pessoas vão fazer naquele momento, né? Naquele momento do evento, vão se abraçar, vão chorar, beleza. Só que como é extrínseco, tudo que é extrínseco não gera motivação intrínseca. Como assim, Lex Wagner? A transformação da empresa, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, a gente até pode fazer algum trabalho desse de exercícios com essas pessoas, mas elas têm que estar transformadas por dentro primeiro, para saber que aquela dinâmica, né, que o tema que fala, que aquela dinâmica, ela vai funcionar porque ela já transformou pelo lado de dentro. Então, se eu chegar fazendo dinâmica e a pessoa está machucada, né, está doída, ninguém entende ela, ela não teve a oportunidade de falar o que ela quer para o futuro dela, aí eu vou chegar fazendo dinâmica aí. Não. O meu diferencial competitivo não é ser maior do que os outros, é justamente trabalhar o quê? Na raiz. Lembra que eu falei para você, Cadu, que a minha vida foi uma jornada? Então eu passei por todos esses processos. Né? Eu trabalhei na rua, minha primeira oportunidade foi matando ratos. Eu não disse para você que eu fui procurar uma vaga de auxiliar de padeiro e o dono da padaria disse assim, ó, eu tenho uma oportunidade. Depois que ele disse que não era meu tio e que não tinha vaga, ele disse para mim assim, ó, se tu quer, eu te dou uma oportunidade. Aí eu perguntei para ele, qual é a oportunidade? Ele disse, você vai matar rato, vai botar lenha para dentro e vai limpar a sujeira. É essa oportunidade que eu tenho para ti. Ou seja, ele mostrou o lado de dentro da empresa, aonde que eu me encaixaria. Aí eu olhei para ele, uma criança, né? E ele disse, tá bom, eu quero. E eu comecei matando ratos. Então, comecei matando rato, limpando lata, limpando esteira. Comecei com um padeiro não querendo me ensinar, que quando eu disse para ele assim, ó, eu quero aprender a fazer salgados e doces para fazer para meus irmãos. Sabe o que o padeiro disse para mim? Ele era o líder. Ele disse para mim assim, ó, você não foi contratado para trabalhar na mesa. Você foi contratado para matar ratos. Então sai de perto da mesa, vai matar os ratos, vai botar lenha no forno e vai limpar a sujeira. Foi para isso que tu foi contratado. Ou seja, quando eu olhei para cima, eu não tinha referência. Você entendeu por que as pessoas olham para os líderes e não vê referência? Quem sabe ele não falou isso porque ele era mau, ele era ruim. É que ele mesmo já estava indignado, cheio de trabalho para fazer, mas ele não tinha cultura. E uma empresa sem cultura desperdiça talentos. Então eu tive que ter um lado de dentro muito forte, muito competitivo, de botar na minha cabeça que um dia eu seria auxiliar de padeiro, que eu seria padeiro, que eu seria confeiteiro. E foi o que aconteceu. Não foi pelas mãos dele. Mas eu me tornei aquilo que eu queria, porque eu não aceitei que alguém
dissesse que a minha jornada já estava desenhada conforme eles tinham planejado. Então, hoje, o diferencial do Jornada ao Seu Topo é isso. Eu criei uma jornada onde eu trago o conteúdo, eu trago o passo a passo, pego pelas mãos, tudo chancelado nacionalmente, né, cientificamente, para não ser mais do mesmo, e com isso eu consigo trazer para você a certeza de que a tua empresa não vai ser mais a mesma. E aí, dinâmica, a gente fala depois. Uma confraternização, a gente fala depois. Mas o foco agora é transformar a tua empresa pelo lado de dentro. Bom, diagnóstico secundário, né, que é o foco do lado de dentro. Aí, primeiro eu fiz o foco do lado de fora, que é o primário, que você preencheu. Agora você fechou comigo 3 meses, fechou comigo 6 meses, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que nós estamos conversando aqui, e aí eu vou conflitar, eu vou identificar os reais objetivos que você me passou e saber o que está acontecendo lá dentro, que isso é o impeditivo. Ok? É a realidade, né? O jogo da vida. Eu vou estabelecer competências e habilidades para avançar. Aí agora você, no teu formato de gestão, você é o dono da empresa. Só que agora, como profissional, eu vou dizer para você o que tem que ser feito dentro da tua empresa para a gente avançar. Aí eu vou trazer a ideia para você e nós vamos ter que estabelecer isso, independentemente. Cadu, eu vou dizer para você uma coisa, tá? Se o câncer da tua empresa é o teu filho que você promoveu a diretor, eu vou dizer para você que o câncer da tua empresa é teu filho. Se for você, eu vou dizer que é você. Ah, se for o teu melhor amigo que começou com você, eu vou dizer que é o teu melhor amigo. Então você está disposto a ouvir a verdade para chegar onde você quer? Sim ou não? Porque senão a gente para por aqui e está tudo certo. Né? Você não perde tempo comigo, eu não perco tempo com você, porque é uma realidade nua e crua. Ou seja, a gente vai fazer um trabalho, eu vou entregar para você o diagnóstico. Só que aí vamos fazer o seguinte, como conselheiro da tua empresa, eu vou dizer para você, agora nós vamos tomar esse posicionamento. E aí eu preciso da tua carta branca assinada que isso vai ser feito. Então, se você está preparado para essa transformação, Jornada ao Seu Topo é isso. Não é uma promessa que eu vou chegar lá de Lamborghini e todo mundo vai olhar minha Lamborghini e vai dizer, eu sonho ter essa Lamborghini. Não. Eu posso chegar lá com Chevette 84 cheirando a gasolina. Só que a metodologia ela vai transformar a tua empresa. Então, é essa visão que você tem que ter. Só que aí você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Ok? Então, eu vou estabelecer as competências e as habilidades para avançar. Eu vou dizer para você, essa pessoa não encaixa aqui. Essa pessoa não encaixa aqui. Nós vamos fazer um trabalho com essa pessoa para poder fazer com que ela entenda como ela tem que atuar e se ela não for compatível, essa pessoa está fora. Então, por mais alto que seja uma rescisão, a tua empresa tem certeza que vale muito mais. A tua noite de sono tem certeza que vale muito mais. E eu já encontrei na caminhada, tá? Empresários irresponsáveis ao ponto de pagar por mentoria e na hora de tomar a ação, eles negligenciam a verdade, passam o pano quente por cima, por quê? Porque eu tenho um funcionário de estimação. Só que esse funcionário de estimação, a tua empresa está entrando muito dinheiro, milhões por mês. Só que você está mergulhado em centenas de milhares em ações judiciais, matando meio mundo que chega na tua empresa, e pelo dinheiro que está entrando, você valida que a tua empresa tem sucesso. Não. A tua empresa, com essa mentalidade, ela é tão fracassada quanto você. Então, você está disposto a dizer para você que o teu funcionário, o teu líder, o teu diretor de estimação é o que está acabando com a moral da tua empresa, a não ser que você queira ficar só com dinheiro e com estresse. Só que uma coisa é você perder dinheiro, outra coisa é você perder credibilidade. Se você perde dinheiro e tem credibilidade, você retoma e ganha muito mais dinheiro pela credibilidade. Agora, se você está ganhando muito dinheiro e perde a credibilidade, o cronômetro está ligado, para que você perca os dois. Né? Então, é uma realidade. Então, a gente vai selecionar conteúdos assertivos para agir com precisão, vai ter um roteiro passo a passo personalizado para cada caso, né? A aplicação deste roteiro vai ser diária, a medição dos resultados da mesma forma, a gente vai ter times trabalhando, engajados aí, porque agora é o diagnóstico pelo lado de dentro.
e a continuidade de melhoria e performance. Ou seja, nas empresas que eu implantei isso, né, primeiro a gente organizou todos os departamentos, organizamos as rotinas, os desafios, tudo, exatamente tudo. E aí as reuniões passaram a ser com pautas, as pautas eram ações a serem executadas para as próximas reuniões. Então, tinha uma sincronia a cada trimestre, né? Nós tínhamos auditorias trimestrais, auditorias semestrais, auditorias anuais, para quê? Que com esse trabalho, com essa sincronia, a empresa já tinha um planejamento para o ano seguinte. Então, se é isso que você quer para a tua empresa, o método Jornada ao Seu Topo, ele se encaixa, tá? E aí a gente vai finalizando aqui, Cadu, dizendo para você, para que tudo isso aconteça na tua empresa, né, a gente pode estabelecer uma parceria de 3 meses, uma parceria de 6 meses e uma parceria de 12 meses. Uma coisa eu vou dizer para você, tá? O último contrato que eu fechei, né, que foi o que me trouxe aqui para Brasília, para você ter uma ideia, Cadu, foi um contrato de 3 meses. Aí esse contrato virou em 3 anos. Então é muito doido, né? Eu escrevi 25 livros. E aí, qual é o livro deste contrato? O livro desse contrato é esse aqui. É esse aqui. O autogoverno. Ele era uma mentoria, uma consultoria com princípios e valores de 3 meses. E aí, conforme ele foi renovando o contrato, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí eu escrevi um livro, O Autogoverno, que ele traz toda essa metodologia passo a passo, que é um livro que eu vou lançar agora nos próximos meses aí. Então, tudo existe um passo a passo. E esse conteúdo, ele fica na tua empresa. Vamos supor que a gente acabe com a parceria em 1 ano, ou em 6 meses, ou em 3 meses, ou em 2 anos. Encerramos a parceria porque a tua empresa está andando, os líderes estão entendendo, a rotina está funcionando, a gente aperta a mão e agora eu só vou te visitar para fazer uma palestra a cada 3 meses. É o que eu quero. Porque depois que está implantado, aí eu faço uma palestra a cada 3 meses, aí eu vou fazer uma reunião, aí eu vou treinar somente os teus líderes, a gente faz um pacote, que a gente vai fazer um acompanhamento, e aí as coisas vão ser de fato como está. Mas a metodologia, ela vai ficar toda dentro da tua empresa. Então, quais são os entregáveis aqui? Né? 3 meses nós vamos ter 12 encontros via Zoom e presencial, a gente pode fazer no formato híbrido, né? A área de membros no Instituto Jornada ao Seu Topo, né? Os colaboradores vão ter acesso a essa metodologia, que é em torno de 70 aulas que vão estar liberadas para aqueles que vão participar no período vigente do contrato de consultoria, né? O bônus, todo o material de implementação, ele vai como bônus, e o acompanhamento via WhatsApp, ou seja, a gente vai ter um grupo, dentro desse grupo vai ter os profissionais, e esses profissionais eles vão ser acompanhados constantemente. Certo é, eu vou te entregar muito mais do que isso que eu estou prometendo. Né? Eu estou falando desses entregáveis aqui, mas né, vamos supor que fora um dia de mentoria, fora um dia de acompanhamento, você precise de uma orientação. E não é o dia de fazer a aula. Não. Você vai ter acesso ao meu telefone. Mesmo fora daquele dia, você vai dizer assim, Lexvar, deu um contratempo aqui, como que eu resolvo isso? Eu não vou esperar a aula para te responder. Eu vou te dar esse suporte. Então, quer dizer que eu vou entregar muito mais para você. Daqui a pouco eu vou dizer assim, pessoal do grupo, olhem a aula tal que está ali na plataforma dentro desse nicho. Então, eu vou dar para você todo esse processo para quê? Para que a gente venha garantir, dentro do tempo do contrato, o quê? O teu resultado. Não adianta eu vender um curso para você aqui de 1 ano, né, impor que você faça um monte de coisa e dizer que você não está tendo resultado porque você não está fazendo. Não. Vai chegar uma hora, Cadu, que eu tenho que pegar você pela mão e dizer assim, vem cá, vamos junto aqui, que eu já trilhei essa jornada, eu vou caminhar com você junto e vou gerar o resultado. Eu lembro quando eu treinava corretores para vender, muitas vezes eu pegava o telefone, Cadu, e eu ligava para o cliente daquele corretor, que eu ensinava para o corretor e ele não conseguia botar em prática. Eu dizia, não, vem cá então, eu vou ligar para o teu cliente agora. Aí eu ligava para o cliente, dizia, olá, Cadu, tudo bem? Aí eu falava o nome do corretor, né? Aqui é o Leandro, da imobiliária tal, né? Eu estou aqui para alinhar com você aquela demanda assim, 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 assim. Então, tudo aquilo que você pediu, esse imóvel atende. Então, eu fazia esse call center, eu agendava o atendimento com o cliente, eu atendia o cliente,
fechava o contrato, entregava a comissão do corretor, porque eu era diretor dele e mentor, entregava a comissão dele. Quando eu entregava a comissão para ele, eu mostrava para ele que a metodologia funcionava. E hoje, Cadu, eu tenho corretores daquela época que eram meus liderados, que eu era mentor e diretor deles. Uma grande maioria daqueles corretores hoje tem as suas imobiliárias. Então, é o pegar na mão na jornada e provar. Tem alguns que não, mas eu provei para eles que o quê? Que vendia. Aí outros botaram loja de brinquedos, né? Outro botou uma assessoria de cobrança, outro virou advogado e hoje é meu aluno, outra virou servidora pública e é minha aluna hoje porque eu mostrei que dava. Então, os entregáveis eles vão ser sempre maiores para provar para você que tem como fazer. 6 meses, aí já dobra, sempre dobra, né? 3 meses, 12 encontros, 6 meses, 24. Mais área de membro, mais bônus da implementação e mais o acompanhamento. 12 meses, a mesma coisa. Dobra o número de encontros, vira 48, área de membros, mais os bônus e mais a implementação. Cadu, agora eu encerro aqui e pergunto para você, qual é a dúvida que você tem até esse momento? Maravilha, Alex. Primeiro, obrigado por tu passar o panorama e entrar com tanta riqueza de detalhes em cada pilar, em cada entregável. Com certeza tudo fez muito sentido. Agora me gerou um ponto de atenção aqui, que é quanto ao entregável. Você sabe que eu preciso resolver problemas operacionais, né? A minha equipe, ela não está conseguindo assumir a responsabilidade da operação e eu acabo fazendo muito esse microgerenciamento. Para resolver esses problemas, qual o entregável da tua metodologia que a gente já vai resolver isso, mestre? Faz a pergunta de novo de uma forma resumida para me entender. Eu estou apagando incêndio porque a minha equipe não está bem alinhada com valores e princípios da empresa. Ninguém assume a responsabilidade de fazer o trabalho bem feito. Você está me mostrando 3 tipos de entrega. Uma entrega de 3 meses, uma entrega de 6 meses e uma entrega de 12 meses. Com o olho de empresário, eu vou optar pelo mais barato, que é 3 meses. Vai resolver o meu problema? Primeiro passo, a gente vai alinhar se essa prioridade que você está tendo esse problema, ela está clara diante do teu colaborador. Esse é o ponto 1. Aí é o diagnóstico pelo lado de dentro. Tem algo que você me fala e tem algo que acontece. E nem sempre o que você está falando é o que está acontecendo. Então, vamos supor, você vai optar pelo preço. Eu já vou dizer para você que eu vou trabalhar pelo valor, eu não vou trabalhar pelo preço. Ok? Então, você vai encontrar assessorias e consultorias que vão lá barganhar para poder pegar o negócio. Não, eu não vou seguir nessa linha. Você diz assim, ó, eu estou apagando incêndio porque está acontecendo isso, 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 isso. Então, dentro dessa escolha de 3 meses que você está optando pelo preço, eu vou fazer o filtro pelo lado interno e vou ter isso como valor. Então, eu vou alinhar a missão, visão e valores da tua empresa, eu vou alinhar a competência de entrega que você tem que entregar com esses colaboradores, alinhar o quê? Se os colaboradores eles têm a competência para entregar isso que está dentro da missão e valores, vou alinhar qual é a rotina deles, quais são os desafios que eles estão tendo e ter uma estratégia de solução. Então, dentro desse pilar de fazer com que eles entreguem com base na missão, visão e valores, em 3 meses eu foco nisso para que você tenha, de fato, esse resultado. É claro que você vai querer muito mais depois. Exemplo, não, agora que já está todos entregando, então quer dizer que eu melhorei o clima interno da empresa, posicionei essa cultura de missão e valores, agora eu quero ter pessoas que estão ali desequilibradas emocionalmente, mesmo trabalhando, a gente percebe que elas não estão bem emocionalmente. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar uma mentalidade de crescimento, vamos trabalhar construção, vamos trabalhar uma liderança, mas tudo dentro daquilo que você quer. Então, se você quer resolver a missão, visão e valores, em 3 meses eu te entrego isso aí, com certeza. De forma resumida, Alex, o que eu quero é sair dessa rotina maluca que eu não consigo largar a empresa por nada, cara. Tô há 3, 4 anos aí nessa jornada sem conseguir tirar uma folga, sem conseguir me desafogar desse operacional.
A tua entrega de 3 meses vai resolver isso? Ela resolve dentro da tua prioridade. De novo. A minha prioridade é sair da operação. Se a prioridade é essa, mas aí você tem que entender que é uma via de mão dupla, Cadu. O que é uma via de mão dupla? Volta aqui e vê se você está disposto, ó. Quer ver, ó? Aí a tua disponibilidade tem que ser essa aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Quando eu estabelecer, né, a metodologia para resolver esse problema, eu quero saber se você vai estar engajado a ponto de tomar as ações corretas. 100%. Então, se você diz para mim que você vai me dar carta branca para resolver isso aí, eu te dou essa garantia. Agora, se você tem algum funcionário de estimação, se você tem alguém que você deve favores e você não pode desligar essa pessoa ou não pode cobrar mais dela, eu faço questão de nem pegar o contrato com você, porque é a mesma coisa. Você pega um diagnóstico comigo, eu estou te dando um diagnóstico aqui. Aí, se o médico entregar para você o diagnóstico que você está doente e você precisa de tratamento, e você não abandonar a empresa, né? E deixar de fazer o tratamento, o médico vai dizer assim, ó, você precisa de 15 dias de folga para fazer o tratamento, senão você vai infartar. Você pode pegar aquele diagnóstico, rasgar e mandar o médico longe. Então, se você vai fazer isso com a metodologia, eu já prefiro nem pegar, nem ser o teu parceiro de negócio. Porque eu vou te dar o diagnóstico e eu vou cobrar principalmente de você. Não é o que sai do teu bolso que resolve o meu problema. E sim, o resultado que eu entrego na empresa, na tua empresa, com validação do meu método. Se você tem essa disponibilidade, com certeza a gente resolve. Com certeza, tenho sim. E eu estou pronto para implementar o que tiver que ser implementado, o Alex Wagner. A minha dúvida maior é, tu me mostrou que tu tem 5 pilares. Qual que é o escopo da entrega dos 6 meses com relação a esses 5 pilares? Porque eu quero resolver esse problema. Aí o que acontece? O escopo é o seguinte, Cadu, você já preencheu o diagnóstico, sim ou não? Preencheu o diagnóstico. Você mentiu lá no diagnóstico? Ou falou a verdade? Não mesmo, 100% sincero. Então, para você ter certeza que isso é um trabalho sério. Se você não mentiu lá, a minha obrigação é entregar a empresa no topo daquilo que está lá, como prioridade. Porque lá no diagnóstico está ali. Tem um grupo de desafios que você está passando. Aí lá no diagnóstico eu perguntei assim, ó, quais são os 3 principais? Você colocou os 3 principais. Aí está no que você está falando nesse diagnóstico primário versus o que está lá do lado de dentro. Então aí o que acontece? Nós fechando essa parceria, eu vou pegar as prioridades que você falou e agora eu vou identificar o foco pelo lado de dentro. Aí você, Cadu, você quer isto e a tua empresa está assim. Por quê? Porque eu identifiquei os reais objetivos que você tem do primário e os impeditivos lá do secundário. Então, vou conflitar, vou dizer assim, ó, você está falando para mim, Cadu, que está estressado com problema, coisa e tal? Pois é, mas eu peguei um relatório psicossocial, né, um relatório de denúncia interna da empresa, e estão dizendo que você, para cavalo, só falta relinchar. Você não tem respeito, você xinga, você grita. Então, vem cá, você quer atingir um objetivo tendo esse comportamento, sendo dono da empresa? Não. Então, eu estou aqui para dar um diagnóstico para você. Ou seja, os meus olhos azuis não vão trazer essa contratação. O que vai trazer a certeza de que você vai ter resultado é eu dizer para você, ó, você quer isso, mas você tem que atuar assim. Você quer isso, mas você tem funcionário de estimação. Então, o que eu vou dizer? Eu vou entregar a realidade para você, esse que vai ser o cronograma primário, eu vou estabelecer as competências e habilidades para avançar, vou selecionar os conteúdos assertivos para agir com precisão, nós vamos criar um roteiro, uma rotina passo a passo, personalizada, dentro desses 3 meses, eu vou aplicar esse roteiro, medir os resultados e dar continuidade. Então, daqueles 3 objetivos lá, se você tiver a responsabilidade como topo da empresa em resolver esse problema, é impossível nós não resolvermos. Perfeito. E pegando esse diagnóstico aprofundado do lado de dentro da minha empresa, se a realidade da empresa não estiver de acordo com as minhas prioridades, que são os que você viu ali no diagnóstico, o que a gente faz
para resolver essa implementação e botar para andar. Porque digamos que eu vou fechar contigo a sua implementação de 3 meses. Tu caiu para dentro da minha operação, viu que a realidade da minha empresa é diferente dos meus objetivos reais, e tu vai precisar de mais tempo para conseguir resolver os gargalos da operação. Como que a gente volta para a negociação e ajusta isso, mestre? Primeiro passo, Cadu, é um alinhamento de expectativas. Né? Você não pode pedir o que é imensurável. E eu não vou te oferecer o que é imensurável aqui. Eu vou trazer o que você quer versus a tua realidade. Vou dizer para você, eu consigo resolver com esta situação, só que o que você quer, a gente precisa alinhar as tuas expectativas agora. Né? Precisa alinhar as tuas expectativas. Vamos supor, em 3 meses eu consigo entregar isso para você. Ah, não, mas eu quero mais. Mas você viu que a entrega é 12, 24 e 48. Então, quanto mais você quer, mais você tem que investir. Simples assim. Então, o que acontece? Eu não vou medir esforços para investir na tua empresa. Agora, eu vou fazer esse alinhamento, sim. Né? Qual a visão que você está tendo que os teus colaboradores não estão tendo? Tem que ter uma reciprocidade. Porque se não tiver reciprocidade de visão, ou seja, os teus colaboradores têm que saber aonde você quer chegar e eles têm que saber também o quanto eles valem nesse processo para que eles cheguem no topo deles também. É um alinhamento. Ou seja, são entregas, é reciprocidade. Você quer chegar a um resultado e você conta com profissionais para que você chegue nesse resultado. Então, aí você vai ter que agir em reciprocidade. Se a gente tiver que reorganizar toda a parte interna da tua empresa, a gente vai reorganizar para que todos enxerguem a mesma coisa. Exemplo, né? Também atuei com empresários que, porque eu quero um faturamento tal, eu quero isso para minha empresa. E eles estão na rede social falando um monte de palavras inteligentes, só que são lúdicas. Nem os colaboradores deles aguentam ouvir eles na rede social. Aí eles viajam o mundo aí, fazendo barulho, sendo que dentro da própria empresa as pessoas estão morrendo. As pessoas não enxergam o que o líder está falando. Então, se você quer, de fato, o resultado na tua empresa, Cadu, o que você está falando, o que você quer, os teus funcionários são obrigados a enxergar. Aí eu vou fazer o alinhamento de visão. O que é a visão? É aonde eu quero que a minha empresa chegue. Aí está todo mundo enxergando? A base operacional está enxergando, a liderança está enxergando, você está enxergando. Pessoal, vocês estão vendo ali? O que vocês estão enxergando aqui atrás? Exemplo, Cadu, quer ver? Prático, muito prático. O que você está enxergando aqui, atrás de mim? Um cérebro. Então, se eu virar de costas, eu vou enxergar um cérebro também. É isso que a tua empresa tem que enxergar. O que sai da tua boca é o que eles estão enxergando. Eles não podem enxergar que eles vão crescer, que a empresa tem cultura, que a empresa tem missão. Eles estão escutando isso. Só que visualmente eles não estão vendo. Então, eu vou fazer com que a empresa entenda a visão. E a visão não é lúdica. Todo mundo tem que enxergar. Jesus, quando o cego falava, eu queria ver, então a tua prioridade é ver. Jesus sempre perguntava a prioridade, para saber se o que estava para o lado de dentro é o que ele queria para o lado de fora. Então, por que Jesus perguntava para o cego o que ele queria? Pô, o cara está cego. Sim, mas cego é o lado de fora. Agora eu quero saber se pelo lado de dentro ele quer enxergar. Aí, quando sair da boca dele que ele quer enxergar, eu sei que aquele desejo é intrínseco. Eu quero ver. Ok, então agora você vai ver o que todo mundo está vendo. Então, quando você fala que você tem uma visão corporativa, todo mundo que trabalha com você obrigatoriamente tem que ter a visão, porque senão está faltando para você a visão. Então, a gente alinha a visão da tua empresa. Segundo passo, todo mundo enxergou a visão? Todo mundo. Não tem pegadinha. Não tem mentira. Aí nós vamos alinhar a missão. Presta bem atenção, Cadu. O que é a missão? É o que todos nós vamos fazer para alcançar a visão. A missão é aonde a empresa quer chegar e a missão, o que nós vamos fazer. Como que a tia do cafezinho vai fazer o melhor café para deixar o pessoal satisfeito? Como que o pessoal da limpeza vai limpar para que todo mundo esteja satisfeito? Como que a recepção vai atender as pessoas
para que os clientes e colaboradores que entrem sejam satisfeitos? Como que o recurso humano vai contratar? Como que o financeiro vai atuar? Como que a assessoria vai atuar? Como que os gestores, como que os líderes, como que os CEOs vão atuar? Então, quando todo mundo souber a sua missão, presta atenção, quando todos souberem a sua missão, aí nós temos a certeza que vamos chegar na visão. Agora, e os valores é o que nós vamos abrir mão e o que nós não vamos abrir mão para chegar. Então, eu vou alinhar todos esses pontos. Quando a expectativa estiver alinhada, aí com certeza você vai ter uma visão muito clara de que aonde cada passo dessa mentoria vai estar conduzindo o seu negócio. Perfeito, Lex. Tá ótimo. Agora, eu quero entender como é que a gente faz para transformar tudo isso em realidade. Exemplo. O que a gente vai fazer na prática para conseguir botar esse negócio em ação? Você vai entrar, vai trocar ideia com a minha equipe, você vai alinhar expectativas com eles. Como que a gente faz para transformar isso na prática? Tá aqui, ó. Diagnóstico secundário. O primário eu estou fazendo com você, o secundário é com eles. Então, eu vou identificar os reais objetivos e impeditivos. Ok? Então, eu vou fazer um alinhamento interno com a tua empresa. Uma conversa tete a tete. Eu vou conversar com os líderes, vou ter momentos de reunião com os colaboradores, para poder afinar esse processo. Aí, depois desse afinamento, aí eu vou enxergar eles, e como eu já tenho uma visão tua, aí eu vou chamar você, e nós vamos ter uma reunião aí eu e você. Aí eu vou dizer, Cadu, o que você me disse é isso, e o que os teus colaboradores estão falando é isso. Então, para que você tenha esse resultado, nós vamos estabelecer competência. Aí vamos estabelecer isso, e depois eu vou selecionar os conteúdos, depois que nós fizermos essa reunião, aí eu vou criar um roteiro passo a passo, com os líderes, com os colaboradores, nós vamos aplicar isso, vamos medir isso e vamos dar continuidade. Perfeito, Lex Weiner. Perfeito. Super entendi. 2, 3 meses. Tudo voltou a como era e até um pouco pior. O que você vai fazer nesse processo de implementação para que a minha operação ela não volte para a estaca zero, que é o que está atualmente? Primeiro passo dessa nossa conversa aqui, eu estou percebendo que a insegurança ela parte do dono da empresa. Aí você vai dizer, como assim? Só um pouquinho. Sim. Porque você está dizendo que você investiu e está dizendo que voltou o que era e pior. E eu acredito que está sendo pior, sabe por quê? Porque você está estressado, você está ansioso, você não consegue dormir. As contas no final do mês, quem tem que pagar é você. Então, o que você está dizendo para mim? Que depois que você implantou um padrão de metodologia, você foi quem, de fato, não deu sequência naquilo que foi ensinado. Então, eu vou te dar duas verdades. Uma, eu vou ficar 3 meses aí e daqui a pouquinho você vai continuar com esse padrão de comportamento e a tua empresa vai continuar pior. Ou segundo, eu vou ficar 3 meses aí, você vai entender que quem tem que mudar a mentalidade primeiramente é você, e quando nós estabelecermos o que precisa ser feito, aí você vai dizer, realmente, eu preciso mudar. Sabe por quê, Cadu? Porque você está apresentando para mim que você está na estatística de 67% dos empresários brasileiros que montaram a empresa, chegaram num patamar, só que são resistentes à atualização, à inovação do mercado. E aí, se você é resistente e não flexibilizar, realmente, você vai botar esses 25 mil fora. E eu faço questão que não seja comigo. Então, o que eu digo para você? Eu vou chegar, vou entregar o diagnóstico, vou mostrar para você o que é para ser feito, vou colocar a mão na massa junto, vou mostrar que dá resultado. Eu mostrei que dá resultado, eu já cheguei no meu topo. Você vai dizer, uau, alcancei resultado. Só que das duas, uma. Ou na tua insegurança, você contrata mais 3 meses, a gente vai evoluindo, e depois mais 3 meses, porque o resultado, a metodologia, ela sempre se paga.
Não pensa você que você vai tirar dinheiro do bolso para me pagar. Muito pelo contrário. Quando a gente reduz falta, reduz atraso, reduz absenteísmo, melhora a produtividade, melhora a motivação, o engajamento, as pessoas já querem ir para a empresa no outro dia, eu estou livrando a tua empresa de ação judicial, eu estou livrando a tua empresa do funcionário ter que estar em casa e você está pagando o atestado dele. Então, se você calcular isso tudo no financeiro, faz o seguinte para você ver se você vai ter lucro ou prejuízo. Vai no teu financeiro lá e pega os principais custos da empresa. Aí você pega os principais custos da empresa 3, 6 meses e 1 ano. Aí você vai ver que os principais custos da tua empresa é o que eu vou resolver em 3 meses. Então, a realidade é a seguinte: você não vai botar dinheiro, a mão no bolso para me pagar. A metodologia, ela se paga por si só e você vai entender que é tão barato a gente fazer a coisa certa, que eu tenho praticamente certeza que esse contrato não vai ficar em 3 meses. Perfeito. E quanto tempo é que eu tenho para te dar uma resposta? O tempo é teu. Vamos supor, quanto tempo você não dorme? Quanto tempo você está com problema de produtividade? Quanto tempo você está aguentando lá o RH dizer que o pessoal está faltando? Quanto tempo você acha que pode esperar contratar e recontratar? Quanto tempo você acha que você tem para ficar indo na justiça, ação judicial, ouvindo o juiz dizer que perdeu, que vai ter que pagar tanto tempo? É teu. Vamos supor, eu vou terminar de atender você agora, já vou entrar num outro atendimento. Pode ser que, eu não vou dizer para você, se não fechar agora, não vai ter, mas não vou dizer isso. Eu vou seguir atendendo os clientes. O máximo que pode acontecer, se o teu tempo for extenso, vai acontecer que é o seguinte: eu sou uma pessoa só. Então, daqui a pouco, outras pessoas entendem na tua frente, aí quem não vai ter tempo para te atender sou eu. Se nós fecharmos agora, eu sei que eu tenho tempo. Mas se você dizer, não, eu quero 3, 4 dias para pensar, você pode pensar 10 dias. Eu não vou nem te ligar. Fica tranquilo, eu vou seguir trabalhando. Se você me ligar e eu tiver tempo, nós vamos fechar o contrato. Só que se eu não tiver tempo, eu vou dizer, Cadu, aquilo que eu passei para você foi uma consultoria, tá? Nós ficamos 1 hora alinhando pontos. Eu tenho certeza que a tua cabeça explodiu naquele dia que nós conversamos. Tenho certeza que você entendeu o que eu falei. E eu poderia minimamente te cobrar de 3 a 5 mil por aquela consultoria que eu te dei. Não te cobrei um centavo. Só que agora tem uma notícia para te dar. Pergunta para mim, o que é Alex Weiner? O que é? Pois é, agora eu não tenho mais tempo. Eu estou atendendo um cliente, você vai entrar na fila de espera. Ou você pega aquilo tudo que você aprendeu e contrata uma outra empresa que faz esse tipo de trabalho e você bota para quebrar, vou desejar que dê muito resultado se você agir com responsabilidade, ou você aguarda aí, eu estou com a agenda lotada agora nos próximos 6 meses, qualquer coisa que acontecer que abrir uma lacuna, eu me comprometo em chamar você. Agora, se você fechar agora, você tem a prioridade. Quando nós desligar aqui, a prioridade já vai ser do próximo. O tempo é teu. Perfeito. Perfeito. Alex Weiner, foi incrível, cara. Uma das melhores apresentações que eu já vi aqui, tá? Incrivelmente profundo a entrega, todos os pontos que tu traz e a profundidade como tu conhece o teu cliente. É excelente. Meus parabéns, cara, pela negociação que tu veio conduzindo aqui. O que eu percebi, tá? Da entrega de vocês aí, do Rafa, da Di, da empresa de vocês têm uma entrega que não é a mesma que a minha, mas as duas, elas andam juntas na questão de posicionamento dos nossos propósitos, como se fosse um recursos humanos e o financeiro de uma empresa. Então, passando disso aí, qual seria a tua dúvida para nós assinarmos esse contrato? Qual que é o investimento? Ah, beleza. Agora você não falou o preço. Percebeu que você mudou agora? Né? Agora você já não falou em preço. E agora você quer saber o quanto eu vou investir, porque agora você já tem certeza do resultado que você vai ter. Show de bola. Vamos estreitar relacionamento. Agora eu vou encerrar aqui, que eu tô com uma agenda atrasada, tá? Já, Alex. Tá.
Próximos passos aqui. Eu vou informar. Obrigado. Você manda hoje ainda ou vai demorar? Mando hoje. Então tá bom, então. Grande abraço, fico no aguardo, tá? Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. O impacto da probabilidade ele é racional, porque nós nos colocamos como a primeira pessoa. Eu estou focado. Eu desenvolvo as habilidades. Eu busco o preparo. Eu manifesto amor. Eu sou visto como um líder, como um excelente gestor, como um excelente visionário, como um excelente ser humano, não só comigo, como com todas as pessoas. Então, quando nós nos colocamos no primeiro lugar, eu tenho fé que vai dar certo. E eu controlo as minhas emoções, todas essas certezas que nós vimos aqui nessa tarde, elas vão nos levar com toda a certeza a patamares inimagináveis que vocês ainda nem viram.